tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre retração da economia e como fica o PIB no pós-pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Débora Toledo, que é advogada, tributarista e especialista em macroeconomia. Seja muito bem-vinda, Débora. Olá, tudo bom, Luciano? Muito obrigada pelo convite e estou aqui para a gente bater esse papo sobre o PIB. Pois é, vamos começar falando aí da expectativa aí do PIB, né? O pessoal estava falando aí no começo da crise, 5, 6% de retração. Você estava me falando antes do programa aí que já tem previsão maior, né, de 7, 7,5% do PIB, não é isso? Isso, exatamente. Bom, o que está acontecendo? No primeiro trimestre a gente teve uma retração de 1,5%. Tá? Mas o primeiro trimestre ele pegou janeiro, fevereiro e março. Então essa retração ainda foi muito incipiente, né? Agora no segundo trimestre, que a gente vai pegar o auge aí do lockdown, né? Que é abril, maio e junho, está sendo discutido algo em torno aí de 9 a 10%. E consequentemente, né, depois vai haver uma recuperação. Então, a média, né, foi revista e que vai ser algo em torno aí de 7,5%. Quer dizer que a gente vai ter um tombo, eu acho que não é nem um tombo, 7,5% é cair mesmo no precipício aí da economia, né? Raras as vezes a gente teve uma retração desse tamanho no Brasil, não foi? A gente viu realmente algo parecido, a gente já vinha de uma recessão, né, nos últimos anos, só que a gente teve algo parecido aí em 2003, mas na verdade é agora que é a parte mais aguda, né, do que a gente já viveu em termos de recessão na nossa história. O que vai acontecer? Dá para a gente começar a fazer previsões aí sobre esse resto de 2020, sobre 2021? O que vai acontecer assim de imediato? Quais são as nossas primeiras percepções? Quais vão ser as nossas primeiras percepções aí em relação a essa queda do PIB? Bom, o que está acontecendo agora, né? Foi injetada uma quantidade absurda de dinheiro nas economias, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, o Banco Central ele liberou algo em torno aí de 1,2 trilhões, né, para a economia. Só que o grande desafio é fazer chegar esse dinheiro à ponta final, né, que é a ponta, né, a economia real, né, e aí está sendo criado, medidas estão sendo criadas, né, para amenizar isso, como por exemplo o fundo garantidor aí de crédito, com a previsão aí de um reaquecimento da economia, mas na verdade a gente não tem ainda sinais de que vai haver uma retomada econômica. O que a gente tem são sinais vitais da economia, eles ainda continuam preservados. Agora, há exceções, por exemplo, o agronegócio, como a gente estava conversando, ele talvez tenha aí um dos melhores anos, né? Mais voltado para a parte de alimentação, claro. Pois é, você falou de duas questões aí que eu queria abordar com você. A primeira é os incentivos ou a ponta aí da economia não está conseguindo absorver essa crise. Uma questão relevante é em relação a essas ajudas aí das medidas provisórias do governo e tal. Muitas empresas não estão conseguindo receber esse tipo de ajuda, esse tipo de incentivo, e a solução no primeiro momento é demissão. Né? Quer dizer, essa ineficiência entre o que sai do governo e chega até a ponta, que é onde interessa, onde está o trabalhador, onde está o empresário, o que está acontecendo e o que isso gera de piora para a economia, além do que deveria acontecer? Bom, acredito que segurando muito de dinheiro são os bancos, tá? E isso para mim, no caso, eu sou assessora de investimentos, eu trabalho no mercado financeiro e acho muito sério quando os bancos não estão emprestando dinheiro, porque eles estão com medo de alguma coisa, né? Se o negócio, né, vital, né, dele é emprestar dinheiro, então realmente a questão está aí. O Banco Central, ele injetou muito dinheiro, colocou muito dinheiro nos bancos e os bancos eles estão segurando, né? Porque eles estão com medo aí do que está acontecendo na economia real. Então, acredito que um dos maiores desafios está sendo realmente implementar essas medidas, né? Que os bancos se sintam mais seguros para voltar a emprestar e aí, consequentemente, a gente vai uma retomada, né? O importante é deixar que esse dinheiro chegue na ponta final. E o intermediário, né, que são os bancos aí, eles estão um pouco realmente receosos.
Outra questão que você falou é o agro, né? O agro sempre segura, o agro sempre levanta, né, as nossas projeções de crescimento. E a gente tem o agro hoje ele está muito ligado aí à economia chinesa. Grande parte das nossas exportações estão relacionadas aí à soja, principalmente, né, que ocupa uma parcela importante, não só, mas assim, né, commodities de uma maneira geral. Como é que você vê, né, essa retomada da atividade econômica chinesa e se isso está beneficiando essa guerra dos Estados Unidos com a China? Você acha que isso está beneficiando o agro brasileiro de que forma e quais são as suas perspectivas para o agro brasileiro em 2020 e 2021? Bom, é muito interessante você tocar nesse ponto. O Trump, né, ele está realmente pensando na reeleição e acho muito difícil ele passar o bastão tão fácil para o próximo candidato. Então, qual que é a estratégia dele? Realmente é bater cada vez mais na China. Tanto é que ele está falando que o coronavírus é um vírus chinês, e está sendo construída toda uma narrativa para intensificar esse conflito. Então, sai de cena um pouco o agronegócio americano e entra o Brasil. Então, é importante ver a oportunidade que o agronegócio brasileiro está tendo agora, uma importância geopolítica no mundo, né? Porque país que não tem comida tem guerra civil. Então, olha a importância do Brasil agora frente à China. A China está voltando a consumir comida, realmente não teve essa questão de fechar, né, o reabastecimento, mas agora está cada vez mais a relação entre Brasil e China vai ser cada vez mais intensificada, o Brasil vai vender cada vez mais para a China. Então, essa Qual que é a parte perspectiva de crescimento? Olha, do agronegócio, a gente já está vendo aqui, a soja já cresceu 12,9 em relação ao ano passado. O milho, 16,9 e o café, 31,3. Então, a perspectiva aí é que realmente, no mínimo, que a gente tenha 10% a mais aí no agronegócio. Esses 12% de aumento, né, da soja é em relação àquela super venda do ano passado? Quer dizer, a compra de soja nos Estados Unidos está bem menor por parte da China, por exemplo? Sim, isso é exatamente com relação ao ano passado. Mesmo com a super safra que a gente teve, realmente o que aconteceu foi que houve uma substituição na cadeia, no fornecimento da cadeia. Então, cada vez mais, aliás, está sendo até várias autoridades chinesas estão entrando em contato. A Fico, por exemplo, que é uma trade chinesa, também já aumentou aí o número de pedidos aqui para o Brasil. Quais são as perspectivas aí, então, em termos de crescimento? Você falou aí, citou estatísticas de crescimento de vários commodities. Me fala a perspectiva para 2021, isso vai continuar acontecendo enquanto o Trump parece que não vai ser eleito nos Estados Unidos, né? Ele está 10 pontos atrás do Biden lá nos Estados Unidos, e ainda mais agora com a postura dele diante das manifestações antirracistas, né? A situação dele está bastante complicada, parece que a tendência é de que ele fique só nesse mandato e os democratas voltem para um próximo mandato. Aí muda tudo, aí muda inclusive a quantidade de exportações brasileiras, né? Mas quais são as perspectivas aí? Qual que é a sua análise conjuntural desses fatos e da possibilidade de crescimento aí do Brasil nos commodities nos próximos anos e como que isso vai se reverter aqui nesse momento de crise? Bom, quando a gente fala em eleições americanas, é importante a gente acompanhar alguns sinais, né? O Biden, ele é ainda considerado um candidato relativamente fraco, tá? No entanto, as pesquisas, elas apontam aí que o Biden, ele tem chance realmente de ganhar. E o Trump voltar a repetir o exemplo do Jimmy Carter, né? E o Bush, por exemplo, o Bush pai. Então, mas o que isso muda com relação à externa? Não necessariamente vai haver aí uma retomada das relações entre Estados Unidos e China, porque há um consenso tanto entre os democratas quanto os republicanos que as relações comerciais com a China elas precisam ser revistas mesmo, porque realmente eles estão vendo de certa forma um abuso, né, e um problema realmente aí da China realmente está com política cada vez mais agressiva, políticas comerciais. Então, mesmo que o Trump não seja eleito,
há a tendência que o agronegócio brasileiro ele seja fortalecido mesmo com o candidato democrata. Eu vou te pedir para você dar uma recuada um pouquinho, para estar cortando uma parte da sua cabeça, só precisa chegar um pouquinho para trás, pouca coisa. Enquanto isso, eu vou te perguntando aqui. A minha preocupação é o seguinte: o agronegócio ele é muito importante hoje para a balança comercial brasileira, ele gera vários empregos, mas eu queria que você falasse assim, o quão importante ele pode ser, então, diante desse cenário, diante dessa perspectiva aí de crescimento das exportações, né, que essa briga se intensifique. Nós temos ainda alguns problemas aqui, né, que o próprio governo meio que rejeita a China, faz umas declarações aí meio polêmicas, os chineses já reclamaram, o embaixador chinês já reclamou dessa questão. Não sei se a China hoje está tão dependente do Brasil quanto o Brasil está dependente da China, se eles brigaram com os Estados Unidos, se brigarem com a gente, será que eles têm alguma outra opção, né? E como que isso pode reverter, esse crescimento do agronegócio pode reverter para a geração de riqueza aqui no Brasil? Bom, é interessante você ter tocado nesse ponto, porque por mais que o Brasil, né, às vezes a gente tem algum tipo de declaração, né, um tipo de declaração polêmica, como a gente observou, o Banco Mundial, ele premiou o Brasil com relação à questão dos alimentos, né, do agronegócio. Por quê? O Brasil, durante a pandemia, ele entendeu que os alimentos são uma questão de saúde. Então, a gente não teve a interrupção no fornecimento da cadeia. É claro que, na minha opinião, por exemplo, acredito que falta uma visão mais pragmática comercial do governo, tá? Mas à medida que, quando a gente tem aí, como você, né, a gente está falando, uma retração do PIB, quando a gente fala em agronegócio é para trazer divisas para cá. Então, acredito, pelo que a gente está acompanhando também, até o movimento do Ministério da Agricultura, da Infraestrutura, é que haja aí realmente um cuidado maior com as relações com a China. Agora, principalmente porque quem vai segurar o PIB, né, ou impedir que ele caia tanto, será o agronegócio. Então, realmente, a importância geopolítica do agronegócio está mais forte do que nunca, né? Aliás, assim, quando a gente fala de Brasil, é óbvio, a gente tem uma relação muito importante com a China, né? Uma relação de dependência muito grande. Mas eles também têm uma relação com a gente também, porque se a gente for ver, como eu falei para vocês, país que não tem comida tem fome. Então, para ter esse volume que a gente exporta, por exemplo, de soja, é muito difícil ele arrumar um outro parceiro tão rápido assim. Então, acredito aí que realmente o governo vai encarar mais, né? A gente espera também que essa relação da China, né, Brasil-China, seja uma forma mais pragmática comercial. Saindo um pouco dessa história da China, que acho que as nossas exportações do agro podem nos salvar, né? Existe toda uma crítica em relação a essa questão de commodities, né? Porque muitos países pegam os produtos exportados, principalmente na Europa, pegam os produtos exportados pelo Brasil, por exemplo, café, e fazem uma espécie de uma transformação, geram valor agregado. Isso é uma outra história para um outro programa, para que nós geremos valor agregado aqui no Brasil, para que a gente ganhe mais com isso. Mas a questão que eu queria saber de você agora é em relação a empregos, né? A gente já está com desemprego em alta, né? Muitas empresas estão demitindo, a gente tem várias notícias aí de restaurantes, de companhias demitindo funcionários. A gente vai ter um desemprego explodindo aí nesse segundo semestre de 2020, e vai demorar um pouco para recuperar isso, né? Como é que fica essa situação? Como é que fica o mercado diante desse desemprego que provavelmente vai ser recorde, né? Diante de uma queda de 7,5% do PIB, uma queda assim, eu não lembro de ter visto, você falou de 2003, né? Eu estava lembrando aí da crise de 29, não sei se caiu tanto, mas eu queria que você falasse um pouco do desemprego, falasse um pouco dessa situação e quando é que a gente pode recuperar e como fazer para recuperar nessa questão do desemprego no país, que já está enorme e vai ficar ainda mais. Bom, a gente viu aí o pedido, né, de seguro-desemprego, algo em torno de 728 mil pedidos, e ainda há expectativa aí de no mínimo mais 250 mil, né?
Realmente, quando eu falei de 2003, falei com relação ao Brasil, mas quando a gente está falando, né, de tudo que está acontecendo, algo parecido só em 2000, em 1929, e também Warren Buffett até citou a Guerra Civil Americana. A gente vai estar enfrentando aí um período muito complicado de desemprego, e também outra coisa muito importante é que mesmo os empregos que a gente tiver, ainda vai ter um déficit muito grande com a renda. Então, há um problema de uma subutilização da mão de obra. Qual que seria o caminho nesse caso? A gente precisa de investimentos. Né? A gente precisa de investimentos do Estado injetar dinheiro na economia, né, de certa forma, para estimular a produção de empregos. Então, a gente está vendo alguns movimentos, acho até interessante comentar, o Pró-Brasil, que é do governo federal, né, tem aí uma expectativa de injetar no mínimo 30 bilhões e também 250 bilhões através de concessões com a iniciativa privada, e acho interessante esse formato de tentar colocar a iniciativa privada e o governo, de certa forma, para juntos aí criarem um programa, né, de realmente de aceleração mesmo dessa retomada econômica. Então, programas assim, né, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, podem fazer sentido. E também, né, que os entes da federação consigam conversar melhor entre si para esses programas, né, que de certa forma sejam federais, tenham uma atuação com relação aos entes da federação. Você tocou num assunto aí importante, que é essa relação entre os entes da federação. Hoje você tem uma ruptura entre governo federal, estados e municípios, né? Mas uma outra questão você acha que o ministro da Economia, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, ele vai conseguir levar o país aí durante essa crise? A gente vê vários erros, várias questões que não estão sendo colocadas aí na balança. Você acha que o atual governo ele tem a capacidade de levar adiante as mudanças que são necessárias aí nesse momento de pós-crise, ainda mais diante de um cenário que a gente pode ter um impeachment aí, um processo de impeachment aí próximo, né? Existe gente falando aí de possibilidade aí de uma intervenção militar, eu acho pouco provável, mas tem várias questões que têm que ser consideradas nesse momento. Como é que você vê essas questões? Bom, o presidente, quando ele foi eleito por um partido pequeno, né? Então, desde o início a gente sabia que no mínimo ia haver turbulências, né? Então, com relação ao governo federal, se ele permanece ou não no poder, acredito que a gente vai enfrentar muito problema, né? A gente vai ver cada vez mais aí realmente uma oscilação muito grande, uma turbulência, mas acredito que eles continuam no poder, o governo federal. Com relação ao ministro, acredito assim, que ele pessoalmente, né, ele tem um currículo aí invejável, né, ele tem realmente todo um background, mas há alguns desafios, né? Acredito que o maior desafio que o Ministério aí da Economia e o Brasil possa vir a enfrentar é essa questão dos juros baixos, né? E isso é um desafio não só do Brasil, como todas as economias no mundo, né? O juro, o que é o juro? O juro nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, quando você coloca os juros realmente muito baixos, por mais que você estimule a economia, né, você estimule o crédito, como é que funciona? Qual que é o sistema capitalista que funciona? No final, vem cá, você vai estar pagando para deixar o seu dinheiro investido? Explica isso. Então, essa questão do juro baixo pode ser um problema que não só o Brasil, mas como vários governos no mundo, vários bancos centrais, eles podem vir aí a enfrentar. Prazo, acredito que não. Mas como você falou, né, aqui no Brasil a gente está com outros desafios, né? Então, toda essa instabilidade política, né, como eu falei, o fato dele ter sido eleito por um partido pequeno e cada vez mais uma dificuldade com relação ao diálogo dos entes da federação, né? Aqui não estou falando se um é responsável ou não, mas a gente sabe que está tendo uma dificuldade, né? Então,
quando a gente não tem boa comunicação, cada vez mais vai ficar difícil aí a gente falar em uma retomada. Mas acredito que a partir do momento que o que está acontecendo agora, né, que a iniciativa privada ela está se reunindo e está fazendo uma maior, acredito aí que vai melhorar um pouco o diálogo entre os entes da federação. Quais são os outros pontos relevantes que você considera nesse momento aí de crise e no momento de pós-pandemia que devem ser considerados nessa equação da economia, do PIB, da macroeconomia, de uma maneira geral? A gente estava conversando também, né, sobre o aumento do apetite por países emergentes. Então, agora a gente pode ver aí que o dólar, ele, a curto prazo, ele pode cair um pouco, né? Ele pode ter uma correção, porque estava vindo muito alto. Então, as economias do mundo, elas estão, vamos começar a olhar para os países emergentes, mas isso eu acredito que não é um fenômeno que irá se sustentar a longo prazo, porque a gente está vendo aí, realmente, foi colocada uma quantidade absurda de dinheiro. Mas como é que você vai fazer para pagar isso de volta, né? Como é que isso vai funcionar? Então, os países emergentes, eles podem vir a sofrer quando a gente fala de médio a longo prazo, porque vai faltar, né, dinheiro no mundo. Então, assim, qual que é o problema? Que agora, né, nessa crise, o que o FMI reportou de tão que fez todo mundo acender aqui todas as luzes de alerta? Que antes você tinha uma crise, né? Por exemplo, a crise de 2008. Foi, olha, a gente está precisando aqui de ajuda, e aí o outro país lá na Europa, depois a Grécia quebrou, mas eram coisas que eram locais, né? E claro, tinha uma repercussão mundial, mas começava localmente. E agora todos os países eles estão enfrentando o mesmo tipo de problema, né? Porque o coronavírus ele tira pessoas de circulação e você cria um problema de oferta e demanda. Então, quando todos os países estão enfrentando esse problema, todos estão precisando de dinheiro. O que a gente pode pensar é o seguinte: se vier, né, se a gente tiver uma vacina para o coronavírus, esses problemas eles podem ser solucionados, né? Porque a gente vai ter aí uma retomada da economia. Mas qual que foi o início da crise? Foi uma questão de saúde. E até agora a gente não viu uma solução efetiva, né, para o coronavírus. Então, enquanto continuar essa questão de saúde, o cenário é de ter no mínimo um tipo de cautela. Então, eu sou assessora de investimentos, então eu falo para as pessoas: olha, gente, vamos no mínimo aí diversificar, não vamos apostar em papéis de longo prazo para o governo, porque o Brasil ele está se endividando, né? Como a gente falou aí, qual um outro desafio que tinha sido feito com relação às reformas, por exemplo, a Previdência, a gente já gastou, né? Então, se não houver aí uma vacina rápido, o que a gente tem que fazer é, no mínimo, ficar cauteloso e ter aí uma parte do patrimônio preservado em moeda forte, em ativos mais seguros, como o ouro, e também, né, para você que, né, uma coisa é verdade, assim, o mercado ele sempre se recupera. Então, a longo prazo, quem tem ainda uma reserva de dinheiro que não vai precisar, pode vir aí entrar na Bolsa de Valores, que agora os preços ainda estão bem descontados, mas isso tem que ser uma parte, né, do seu patrimônio, lembrando que eu falei, o cenário é de cautela. Outra questão que eu queria falar com você é sobre o mercado de fusões e aquisições, né? A gente vai ter a tendência, já começamos a ver aí um pouco durante essa crise, o pessoal fala, né? Na crise é que aparecem aí também muitas boas oportunidades. A gente vai ter um volume grande de empresas se fundindo, uma empresa comprando a outra, né? Empresas de fora vendo boas oportunidades por aqui e vice-versa, empresas daqui vendo boas oportunidades na América Latina e em outros países. Como é que vai ficar esse mercado de fusões e aquisições? Tanto na macroeconomia como, né, na economia real, o que a gente vê que em um momento de crise, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Traduzindo isso para cá, né, para como você acabou de falar das empresas, as empresas maiores elas têm condição de saírem mais fortalecidas, né, porque elas podem comprar as menores, né, então as menores têm aí a tendência a realmente, muitas empresas já estão quebrando, a verdade é essa. Então, o que pode acontecer? Uma concentração no mercado.
né? Então as grandes, né, e a gente está vendo esse movimento, elas estão cada vez mais comprando as menores, as pequenas que estão quebrando, e aí vai ter sim, realmente, quando a gente vai falar em fusões e aquisições, a gente está tendo esse aumento. Na verdade, já tá acontecendo, né, como a gente estava falando. A gente está quase terminando o programa, ainda faltam alguns minutos. Eu queria que você falasse um pouco do que o Brasil precisa fazer, de que as pessoas precisam fazer para encarar essa crise, para sair dessa crise de uma forma aí, mais tranquila possível. A gente sabe que vai ter muita turbulência, vai ter avião que vai cair, inclusive, né? A gente fala de turbulência, muita gente vai ter muito mais do que uma turbulência. O que é preciso fazer nessa hora? Quais são as suas dicas como especialista aí na área? Uma esperança que eu tenho é o fato da solidariedade, da colaboração. Então, por mais que a gente esteja passando por períodos muito difíceis, o que a gente viu, né, durante essa pandemia? Os grupos de empresários, várias entidades se reunindo e criando fundos aí para tentar dar uma sustentabilidade para pequenas e médias empresas. Como sociedade, eu acredito que cada vez mais esse movimento de cooperação, de solidariedade, é o que vai nos ajudar aí a passar por essa crise de uma maneira menos traumática. Mas o que a gente vê assim como um conselho, como o que eu falaria para um investidor ou para um empresário é ter cautela, né? Se você não tem caixa, vai ficar muito difícil você passar por esse momento. Então, tentar fazer um pouco mais de caixa, tentar buscar linhas de crédito que agora estão com juros cada vez mais baixos e tentar realmente conversar com os parceiros, né, do seu segmento. Então, acredito que várias empresas, quando elas se reúnem, elas conseguem, de certa forma, passar por esse momento de uma maneira menos turbulenta. E para a pessoa física, ter cautela, né, como eu falei, tentar aumentar aí a parte, quando a gente fala de fundo de emergência, né, de reserva, tentar aumentar essa reserva, se antes era de 3 a 6 meses, agora tentar colocar por 1 ano, para pelo menos aí tentar passar por esse momento de uma maneira, de uma forma mais estável, né? Então, tentar ter cautela, tentar fazer caixa, não gastar, né, ter muito cuidado com o consumo, e era isso, basicamente. E essa situação vai perdurar até quando? Qual que é a perspectiva de recuperação econômica? É 2021? É 2022? O que pode acontecer com o mercado aí, de uma maneira geral? Bom, com o mercado, a gente está falando aí que o PIB do Brasil pode voltar a crescer ano que vem em 5%. Tá? As economias mais sólidas, por exemplo, as economias mais estáveis, estão vendo aí uma retomada de 3, mas no Brasil de 1,5 exatamente pelo fato de ser uma economia emergente e que tem muitos trabalhadores informais. E os trabalhadores informais, por mais que tenham esses programas do governo, os trabalhadores informais eles estão realmente mais vulneráveis. Então a gente vai ver essa parte da informalidade até aumentar um pouco, né? E basicamente isso. Desculpa, eu perdi um pouco da sua pergunta. Você pode repetir para mim, por Eu estou favor? falando de crescimento, né? A partir de 2021, 2022, perspectivas aí para a retomada da economia a níveis aí antes da crise, vamos dizer assim. Tá. Enquanto não sair realmente uma cura para o coronavírus, uma questão de saúde, a gente vai ver o mercado oscilando, né? Bom, a gente vai ter quarentenas, né, durante esse caminho, mas se houver aí uma cura, a gente pode ter sim uma retomada da economia. Eu acho muito, muito perigoso a gente tentar traçar algum tipo de cenário, né, algum tipo de crescimento, mas há aí a possibilidade de uma vacina que vários laboratórios já estão trabalhando no início do ano que vem, né? Inclusive a Gilead Seed, que é uma farmacêutica americana, já falou que está bem avançada com relação a isso. Então, no início do ano que vem, a março, há a possibilidade de uma vacina, né, ser feita e aí a gente ter efetivamente uma retomada do crescimento mundial.
Tá certo, eu gostaria de agradecer a Débora Toledo, que é advogada tributarista, especialista em investimentos e macroeconomia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Obrigada. Alesp Conecta. Obrigada, foi um prazer, Luciano. Prazer é nosso. Bem, o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.